Em uma mensagem anterior, eu comecei a falar sobre a família de Deus. Falamos sobre o povo especial de Deus, os cristãos, e como Deus sempre desejava esse povo especial. O povo do Senhor é descrito de várias maneiras, mas uma das descrições mais interessantes é de pensar sobre a família de Deus. E quando pensamos sobre a família, pensamos sobre pais, sobre filhos, sobre irmãos, vários aspectos de relacionamentos que existem entre pessoas que fazem parte de uma família. Hoje, nós vamos focar a multiplicação de filhos, o desejo de Deus de ter muitos filhos e o nosso privilégio de fazer parte desta família especial. Romanos capítulo 8, versículo 29, diz: Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Muitos irmãos. Deus já tinha um filho desde a eternidade, um filho que ele amava muito, mas agora ele fala de ter muitos filhos, porque Jesus teria muitos irmãos. Esse desejo de Deus de ter uma família especial abriu espaço para nós, o privilégio de entrar nessa família especial. Mas para apreciar esse privilégio, nós vamos voltar no tempo até a criação do primeiro casal e observar várias etapas desse processo de Deus finalmente obter uma família especial. Quando pensamos sobre a ideia de uma família, como que Deus poderia conseguir esta família que ele desejava? Tem várias possibilidades. Ele poderia criar uma família. Ele é Deus, ele é o Criador. Então, uma possibilidade seria simplesmente criar aquelas pessoas que seriam membros da sua família. Uma segunda possibilidade seria adotar uma família com crianças recém-nascidas que entrariam nessa família especial do Senhor. E uma terceira possibilidade seria também por adoção, mas adotando adultos para criar uma família feita de pessoas que, por livre vontade, aceitam a posição dentro desta família. Quando olhamos para a história bíblica, começando em Gênesis, percebemos que Deus fez de todas essas maneiras. Criou uma família, adotou uma família e adotou adultos. Vamos analisar cada maneira que Deus tentou, num sentido, conseguir a sua família. Vamos começar com a criação de uma família. Sabemos que Deus criou Adão e Eva, Gênesis capítulos 1 e 2. Em Lucas 3, versículo 38, diz que Adão foi chamado de filho de Deus. Então aqui temos o início de uma família. Como ele deu instruções para Adão e Eva multiplicar e encher a terra, eles seriam pessoas feitas à imagem de Deus, capazes de amar. E é exatamente isso que Deus desejava na sua família, pessoas que demonstrariam o amor para com ele. Inclusive, ele colocou esse casal em um paraíso, onde eles tinham contato com o próprio Senhor. Olhe comigo o que diz Gênesis capítulo 3, versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus por causa do pecado que acabaram de cometer. Mas observamos aqui que Deus andava no meio deles, no jardim. Adão e Eva tinham esse acesso, esse contato com o próprio Criador. Mas o amor exige uma relação especial que envolve respeito para com outra pessoa. E Adão e Eva ouviram a voz da serpente e não a voz do Senhor. No mesmo texto de Gênesis capítulo 3, observamos as palavras no versículo 12 e 13. Então disse o homem, Adão aqui falando com Deus, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi.
ao invés de ouvir a voz de Deus, que tinha dado para eles a liberdade de comer de todas as outras árvores do jardim, árvores boas, agradáveis, mas decidiram ouvir a voz da serpente, com suas promessas vazias, e caíram no pecado. Continuamos traçando as gerações que vêm depois de Adão e descobrimos que algumas pessoas amavam a Deus, alguns dos descendentes de Adão. Por exemplo, Hebreus capítulo 11 comenta sobre Abel, um dos filhos de Adão, e diz: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Abel demonstrou a fé. Abel agradou ao Senhor por sua obediência. E quando voltamos para Gênesis capítulo 4, versículo 26, encontramos esse comentário. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Seria neto de Adão, demonstrando também o desejo de honrar ao Senhor. Capítulo 5 de Gênesis, versículo 22 diz: andou Enoque com Deus. Mais uma pessoa, fiel ao Senhor. Capítulo 6, versículo 8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Então, alguns descendentes de Adão amavam a Deus e foram fiéis no seu serviço ao Senhor. Mas a maioria foi rebelde. O próprio capítulo 6, versículo 5 diz: vi o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. E no capítulo 11, onde os homens rebeldes tentaram construir a torre de Babel, diz no versículo 4, disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Deus tinha ordenado que se espalhassem, agora em rebeldia direta contra Deus. Eles querem exaltar o nome humano e não o nome de Deus. Deus criou uma família, mas infelizmente ficou decepcionado com esta família. Voltando para capítulo 6, versículo 6 diz: então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Não deu certo. Não deu certo justamente por causa da rebeldia dos seres humanos. Como Deus poderia conseguir sua família? A primeira opção de criar uma família não deu certo. Então vamos pensar na segunda possibilidade: adotar uma família com crianças recém-nascidas. Foi exatamente isso que Deus fez quando pensamos sobre a família de Abraão e seus descendentes. Em Gênesis capítulo 12, versículos 1 ao 3, diz: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sei tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora Deus adotou Abraão e sua família. Capítulo 18, versículo 19, faz um comentário interessante, Deus falando sobre Abraão: porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Por causa da fidelidade de Abraão, Deus queria, de fato, estabelecer esta família. E a família de Abraão incluiria os recém-nascidos. Em Gênesis capítulo 17, Deus fez com Abraão a aliança da circuncisão. E quando ele fez isso, ele mandou que todos os meninos que nascessem
dos descendentes de Abraão fossem circuncidados para fazer parte da família. Começando no versículo 9 do capítulo 17, ele diz: Disse mais Deus a Abraão: Guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no discurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto escravo nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Os meninos de 8 dias foram circuncidados para entrar na família de Deus. Agora, o que uma criança de 8 dias pode decidir? Nada. Nessa idade, a criança é totalmente dependente dos pais. Não tem capacidade para tomar nenhuma decisão. Então, quem entrava na família de Deus, esses descendentes de Abraão, entrou sem escolha. Foi simplesmente colocado na família por meio dessas ordens que Deus deu ao seu povo. Agora, quando pensamos sobre isso, observamos como Deus até adotou a nação, mas novamente mantendo esse princípio que todos que nascessem fariam parte da nação. No livro de Êxodo, capítulo 4, quando Deus mandou Moisés a libertar o povo do Egito, ele falou: Você vai falar com Faraó, o rei, essas palavras: Israel é meu filho, meu primogênito. Israel foi escolhido para ser essa nação especial, esse povo especial. Agora, mais para frente, quando chegamos no livro de Oséias, um dos profetas menores, capítulo 11, versículo 1 diz: Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Deus chamou Israel de filho. Então, agora ele tem essa relação especial com a nação e com as pessoas que fazem parte da nação. Mas essa relação familiar dependia da obediência do povo. Voltando para Êxodo capítulo 19, quando o povo saiu do Egito e chegou ao Monte Sinai, no versículo 5, Deus falou do monte em voz forte para eles: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Percebemos aqui a condição de manter essa relação com Deus. Se ouvir a minha voz, Deus disse. Se forem obedientes, teriam essa relação especial com Ele. O que observamos aqui é que, agora como adultos, esses filhos de Deus têm uma escolha. Entraram na família sem opção. Foram adotados na infância. Mas, depois de crescer, teriam a opção de respeitar e obedecer ou não à vontade de Deus. E se respeitassem a vontade de Deus, continuariam na família do Senhor. Nossa nação escolheu a desobediência. Voltando novamente lá para Oséias, eu li capítulo 11, versículo 1. Agora vamos ler o que diz o versículo 2. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. O povo se afastou do Senhor. Isaías, escrevendo uns 700 anos antes de Cristo, e no capítulo 65,
Versículo 2, ele disse, Deus falando aqui, estendi as mãos todo dia um povo rebelde, que anda por caminho que não é bom, seguindo os seus próprios pensamentos. E o último livro do Antigo Testamento, o livro de Malaquias, chama a atenção do povo mesmo depois de voltar do cativeiro na Babilônia. E diz, no capítulo 1, versículo 6, o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos. O pai deve ser respeitado, honrado pelos filhos. E, infelizmente, de modo geral, a nação de Israel não fez isso. Não respeitaram, não obedeceram, não honraram Deus como pai. Então, voltando para aquelas possibilidades. Deus poderia criar uma família, fez isso, mas aquela família foi rebelde. Poderia adotar uma família com crianças recém-nascidas que fariam parte da família especial, fez isso com os descendentes de Abraão e também não deu certo. Agora vamos pensar sobre a terceira possibilidade de adotar adultos. Deus adotou adultos para formar sua família, e isso nós observamos estudando especialmente o Novo Testamento. Efésios capítulo 1, começando no versículo 3, comenta sobre esse plano eterno de Deus de adotar filhos. Diz, versículo 3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Deus preparou o plano da adoção de filhos antes de criar o mundo. E nisso ele adotou herdeiros. Vamos olhar o que ele diz em Romanos capítulo 8, começando no versículo 14. E depois eu quero comentar uma coisa sobre leis e costumes dos romanos. Romanos capítulo 8, começando no versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no que clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Aqui somos adotados para ser herdeiros de Deus junto com Cristo. E nisso entra uma questão da lei romana. Eu confesso que durante muito tempo, lendo as passagens bíblicas que falam sobre adoção de filhos, eu pensava sobre as adoções comuns em nossos dias. Eu tenho um filho que foi adotado na infância. Muitas famílias têm filhos assim. E assim nós pensamos em adoção, de pegar um bebê que por algum motivo não tem pais para cuidar e adotar e incluir esse filho na nossa família, onde se torna igual aos filhos biológicos, criado junto com filhos biológicos, se tiver, e assim faz parte da família. Mas a ideia na época dos romanos foi um pouco diferente. Era especialmente comum algum homem que não tinha filhos biológicos, ou nunca nasceram, ou morreram em guerras ou de doença, e o homem envelhecendo sem herdeiro, às vezes poderia adotar um adulto, um outro homem. Enquanto o pai adotivo vivia, esse filho adotivo ficaria completamente subordinado à vontade do pai.
E tudo que o pai tinha continuava sendo propriedade do pai. Mas se esse filho adotado continuasse fiel até a morte do pai, ele seria o herdeiro. E assim teria como deixar a herança para esse filho. Hoje em dia, se morrer sem herdeiro, o governo alegremente toma tudo que deixar. Mas naquela situação, tinha como escolher um herdeiro e não simplesmente deixar o patrimônio para qualquer pessoa. Pensando nesse sentido, a adoção de filhos no Novo Testamento é de pessoas capazes de escolher, de entrar na família de Deus por livre vontade. E foi isso que Deus anunciou 600 anos antes de Cristo, quando ele falou por meio do profeta Jeremias sobre as pessoas que fariam parte desta nova aliança. Jeremias capítulo 31, começando no versículo 31, diz: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Várias coisas interessantes nesse trecho. Um trecho repetido no livro de Hebreus, capítulo 8, para mostrar que a aliança mencionada aqui é de fato a aliança que Jesus fez quando ele estabeleceu o Novo Testamento. Mas eu quero frisar especialmente a ideia que nessa família da nova aliança não teria que ensinar os membros da família a conhecerem o Senhor. Como funciona isso? Entre cristãos hoje, é claro que nós ensinamos sobre o Senhor. Ensinamos para aumentar a fé, para melhorar nosso entendimento, para apreciar melhor a grandeza do Senhor. Tudo isso é válido. Porém, qualquer pessoa que faz parte da família de Deus hoje já sabe quem é o Senhor, já conhece o Senhor. Porque para ingressar no reino de Cristo, para ingressar na família de Deus, a pessoa tem que tomar uma decisão. E essa decisão se baseia na fé, acreditando que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E assim nós não temos necessidade de falar para outro cristão que Jesus é o Cristo, porque já aceita isso, já entendeu isso e já afirmou sua confiança nesse fato. Ou seja, essa nova aliança, essa nova família, seria composta de pessoas capazes de tomar decisões próprias e não de bebês que entrariam sem opção. Por isso, Deus enviou seu filho para possibilitar essa adoção de filhos. No primeiro capítulo de João, versículo 11, diz: Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aqueles que aceitaram a mensagem de Jesus, que receberam Jesus, foram dados o direito de se tornar filhos, herdeiros do próprio Senhor. E assim, os filhos adotados por Deus ocupam uma posição privilegiada, porque entraram na família do próprio Criador. Gálatas capítulo 3, Paulo explica essa nova relação que existe para todos os cristãos, começando no versículo 26. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus.
Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dissarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros, segundo a promessa. Filhos adotados que se tornam herdeiros do próprio Senhor. E assim, Deus conseguiu sua família. Aquele desejo de multiplicar, de ter muitos filhos, foi realizado e continua sendo realizado por meio desta família espiritual, a igreja que pertence ao Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 23, o autor fala sobre onde nós chegamos por meio de Jesus Cristo. Hebreus 12, 23. Chegamos à igreja dos primogênitos, arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. A igreja dos primogênitos, arrolados nos céus. A ideia de primogênito é carregada de muita riqueza no Antigo Testamento. Primogênito, em primeiro lugar, pertence exclusivamente a Deus. Os primogênitos de Israel foram dedicados ao Senhor. Primogênito também recebe uma herança dobrada. Então, nós nos tornamos herdeiros de Deus, super privilegiados com essa herança que Ele oferece para seus filhos. E o primogênito continua a linhagem da família para outras gerações que vêm depois. Nós temos o privilégio de continuar passando para frente a mensagem do Evangelho, que traz a salvação para as pessoas que aceitam esta mensagem. Como Deus poderia conseguir aquela família que ele desejava? Poderia criar uma família? Fez isso, mas a família foi rebelde. Poderia adotar uma família com crianças recém-nascidas? Fez isso, mas infelizmente, essas crianças cresceram e foram rebeldes. Ou ele poderia adotar adultos. Adotar pessoas capazes de se arrepender dos seus pecados, de confessar a sua fé em Jesus Cristo, de receber o batismo para lavar os pecados, como ele falou lá em Jeremias 31, que ele não ia lembrar mais das iniquidades, ia perdoar os pecados. E ele faz isso quando nós somos batizados para a remissão dos nossos pecados. Foi desta maneira que Deus conseguiu a família que ele desejava. Efésios capítulo 2, versículo 19, diz: Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Que bênção que nós temos nesse privilégio de fazer parte da família de Deus, por meio de Jesus Cristo. Jesus veio ao mundo, foi rejeitado por muitas pessoas do próprio povo dele, mas aquelas pessoas que receberam Jesus, receberam o direito, o privilégio de se tornar filhos de Deus, co-herdeiros com Jesus Cristo. Ele não obriga ninguém a fazer parte dessa família. Ele não está mais colocando na família bebês, mas pessoas capazes de crer, como Jesus mesmo disse que é necessário para a salvação, crer nele. João capítulo 8, versículo 24. Pessoas capazes de se arrepender dos seus pecados. Lucas 13, versículos 3 e 5, Jesus deixou bem claro que sem o arrependimento não há salvação. Pessoas capazes de falar, de confessar a sua fé em Jesus Cristo, porque a confissão é necessária para a nossa salvação. Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Pessoas capazes de tomar a decisão de aceitar o batismo nas águas para lavar os pecados e dar uma nova vida, como diz Marcos 16, 16.
Atos 2, versículo 38, Atos 22, versículo 16, e outros trechos que mostram a necessidade de sermos sepultados nas águas do batismo para começar uma nova vida, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 6, do versículo 3 ao 6. Que bênção! Que nós temos o privilégio de ingressar na família de Deus, nos tornar primogênitos, herdeiros, esperando o privilégio de estar eternamente na presença do nosso Deus. Antes de encerrar hoje, eu quero convidar você a aproveitar vários recursos que temos para ajudar na compreensão das Escrituras e na aplicação prática na sua vida. Temos centenas de vídeos no nosso canal no YouTube, publicamos mensagens diárias no podcast Estrangeiros e Peregrinos, e já faz quase 30 anos que nós mantemos um site na internet, onde nós temos milhares de estudos sobre livros da Bíblia, sobre temas importantes, sobre vários assuntos, perguntas e respostas, muitas oportunidades, muitos recursos para ajudar no entendimento e na aplicação prática da palavra do nosso Senhor e Criador. Se nós queremos fazer parte da família de Deus, precisamos conhecer nosso Pai e nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, nosso Salvador. Aproveite as oportunidades para conhecer melhor o nosso Criador e Redentor.